Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. Te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Açaí, tão conhecido principalmente na culinária, está sendo utilizada na área industrial como a produção de cimento. Cientistas dos Estados Unidos criaram um método para corrigir problemas de visão sem usar o laser. E ainda, longe das pressões sociais e do julgamento masculino, os crescentes espaços de convivência exclusivo para mulheres estão florescendo na China. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Paraíba, que identificou os benefícios e também os riscos de fazer um jejum intermitente. Vamos acompanhar. Uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba identificou possíveis riscos do jejum intermitente. Os resultados mostram que o ato de intercalar longos períodos de jejum com a alimentação pode causar danos cerebrais e intestinais. Por outro lado, apresentou efeitos antidepressivos e também na redução da ansiedade. O jejum intermitente é um padrão alimentar que alterna entre períodos de jejum e alimentação, não se concentrando no que comer, mas sim em quando comer. Segundo especialistas, muitas pessoas estão fazendo jejum sem acompanhamento e os resultados são controversos. Nos estudos feitos em laboratórios com ratos saudáveis, eles foram separados em 4 grupos, com jejum e exercícios, somente com jejum, somente com exercícios e também sem as 2 atividades. Os que jejuaram e se exercitaram apresentaram redução da ansiedade e todos que fizeram o jejum tiveram efeitos antidepressivos. Porém, o que mais surpreendeu foram os danos neurológicos e no intestino grosso dos ratos. De acordo com os pesquisadores, os resultados servem como alerta, mas ainda são necessários estudos clínicos bem controlados com humanos que já fazem uso do jejum, para que se possa confirmar se esses danos também acontecem em humanos e, caso aconteçam, quanto tempo leva para isso acontecer. E também alertam a importância do acompanhamento de um nutricionista para evitar qualquer tipo de risco. Nos arredores de Marsella, na França, cabras desconhecem limites e invadem a vida das pessoas que dividem opiniões sobre o assunto. Elas são fofas, mas têm chifres e não respeitam nenhum limite. Nos arredores de Marsella, no sul da França, uma invasão improvável está em andamento. Antes limitadas às colinas, milhares de cabras perdidas agora vagam livremente por estradas, casas e áreas comerciais. As cabras não reconhecem limites, desconhecem estradas ou rotatórias. Elas só vão aonde há capim fresco para comer. Se ficassem nas colinas, não incomodariam ninguém. O problema é quando elas descem. Não sei se vocês notaram, mas toda a rodovia foi cercada de barreiras. Tentamos garantir que as cabras não atravessem, mas elas conseguem mesmo assim. Muitos brincam que a região está sitiada e dividida. Para alguns moradores, elas são mascotes encantadores. Para outros, um problema crescente. É engraçado, mas também é um incômodo. Quando meus amigos vêm, eu aviso para terem cuidado e ficarem de olho. Às vezes, você passa e elas estão lá, mas alguns minutos depois elas somem. Nós conversamos sobre elas. Ouvi dizer que entram nas casas das pessoas. Acho que o principal problema é o trânsito, especialmente se o número delas continuar crescendo. Mas o que podemos fazer? Não vamos matá-las. Ativistas dos direitos animais não concordariam e, pessoalmente, não quero que sejam mortas. Todo mundo adora, todo mundo tira fotos. Elas são as mascotes locais. Pelo jeito, não resta outra opção senão aceitar as cabras. Um método está revolucionando o estudo de baleias cachalotes no Caribe, permitindo que drones fixem sensores nas costas dos animais, registrando sons e comportamentos sem estressá-los.
A técnica, denominada pelos pesquisadores de Tap and Go, foi descrita em estudo publicado nesta quarta-feira, na revista PLOS ONE. De acordo com os pesquisadores, a abordagem permite coletar dados científicos essenciais, reduzindo ao mesmo tempo o impacto sobre os animais. O barulho do barco e a proximidade com o animal podem causar estresse e a técnica demanda tempo e coordenação, explicou Daniel Volt, engenheiro de pesquisa em Harvard e principal autor do estudo. Comparados ao método tradicional, os drones permitem atingir a baleia à distância e de forma mais rápida. Nos últimos anos, a tecnologia de drones transformou o estudo das baleias. Além de oferecer imagens aéreas, eles permitem identificar e medir indivíduos, analisar comportamentos na superfície e até coletar amostras biológicas. Ao sobrevoar o sopro emitido pelas baleias ao respirar, os drones podem obter informações sobre genética, hormônios e microbioma dos animais. Volt e sua equipe projetaram drones capazes de resistir à água salgada, ventos e mar agitados. Para testá-los, trabalharam com cachalotes, que podem atingir 18 metros de comprimento e mergulhar profundamente. Como o animal passa apenas cerca de 8 minutos de um mergulho de 45 minutos na superfície, marcar a baleia no momento certo é um desafio. Das 20 tentativas de marcação, mais da metade teve sucesso. Toda a operação, desde o alinhamento do drone com a baleia até a implantação da etiqueta, levou menos de 7 minutos. Os sensores possibilitam observar padrões de caça, acústica e interações sociais. Até agora, as etiquetas têm sido eficazes em diversas espécies de grandes baleias, como cachalotes, azuis e jubarte. Volt integra o projeto Cetancea Translation Alternative, que investiga se a inteligência artificial pode decodificar o canto das baleias, exigindo grandes volumes de áudio. O câncer do aparelho digestivo, como o colo retal, lideram mortes precoces em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, essa neoplasia é a terceira mais prevalente no Brasil, com cerca de 45 mil novos casos por ano. O Rio Grande do Sul é o estado que mais concentra casos de câncer do aparelho digestivo, com 10% da incidência nacional, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Os tumores do aparelho digestivo existem diversos tipos, né? Entre eles de esôfago, estômago, fígado, vias biliares, pâncreas e de intestino grosso. Aqui a gente tem uma tendência maior em relação a alimentos processados, embutidos, né, que são alimentos carcinogênicos. Não vamos falar mal de churrasco, uma iguaria que a gente gosta tanto aqui no sul, né? Mas às vezes a combustão da carne, da fumaça, aqueles produtos que impregnam na carne, às vezes são que acabam nos fazendo mal. Os fatores genéticos são os mais importantes, mas existem outros fatores como obesidade, sedentarismo, uma dieta pobre em fibras, com aumento de consumo de carne vermelha, são fatores que se associam a quem tem uma genética mais propensa a desenvolver o câncer coloretal. O câncer coloretal é o tumor maligno com maior índice de mortes entre pacientes em Porto Alegre. Por isso é muito importante manter uma dieta saudável e realizar os exames periódicos é essencial. Mas e será que os gaúchos estão com os exames em dia? Estão, inclusive eu estou indo fazer um. Cada vez que eu vou ao médico, ele marca de 6 em 6 meses e eu volto. Estão em dia, estamos indo visitar o médico agora para entregar outros exames. Então a gente tem que cuidar da alimentação, se cuidar, prevenção é a melhor coisa que tem. Nos Estados Unidos, antigamente se preconizava fazer uma colonoscopia de prevenção aos 50 anos de idade. E lá já caiu para 45 anos de idade e aqui também. É a idade que as pessoas, homens e mulheres, devem procurar, né, o seu médico especialista para fazer um exame de colonoscopia, que é o exame preventivo do câncer de intestino. Qualquer alteração no seu estilo de vida, um pequeno sangramento, um pequeno desconforto abdominal, tem que ser valorizado. A gente não pode deixar de lado e achar, não, é algo que eu comi, que não me fez bem. A gente tem que valorizar qualquer mudança do nosso hábito intestinal, qualquer perda de sangue, qualquer sintoma tem que ser investigado. Foi ao perceber que algo não ia bem que Isabel procurou ajuda médica. A atenção aos sintomas permitiu o diagnóstico precoce de um câncer no intestino e tempo para o tratamento cirúrgico. Fui fazer exames e já no primeiro exame fiz uma colonoscopia e o médico constatou que eu tinha um tumor já. Graças a Deus a gente fez os exames, deu tudo certo, não tinha metástase, foi retirado completamente o tumor, né?
E daí depois é só fazer os periódicos, né? Que tá fazendo acompanhamento. A gente tem que estimular o conhecimento, a prevenção de um tumor que é altamente frequente e prevenível. E 37% da população brasileira sofrem com dores crônicas. E os mais afetados são as pessoas com idade acima de 40 anos. As principais dores são na região lombar e dores de cabeça. Uma pesquisa feita no Brasil indica que cerca de 37% da população com mais de 40 anos sofre com dores crônicas, que são dores que persistem por mais de 3 meses e que podem afetar as atividades diárias e a qualidade de vida. A pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor aponta que as dores crônicas são comuns em pessoas com idade acima de 40 anos. Essas dores podem afetar a capacidade de realizar tarefas cotidianas e levar ao uso de medicamentos como opioides para aliviar os sintomas. Além disso, podem estar associadas a doenças como artrite e diabetes, lesões e doenças primárias como fibromialgia e até mesmo ao câncer. As principais dores crônicas no Brasil e no mundo são dores na região lombar e dores de cabeça. Segundo o estudo, a região mais afetada pelo problema é o sul do Brasil, onde 42% dos pacientes relatam vivenciar a dor crônica. Já o Centro-Oeste foi a região onde o problema foi relatado por menos pessoas, apenas 24% dos entrevistados. A média mundial de incidência de dor crônica é de 35%, o que mostra que o Brasil já superou essa marca, enquanto países desenvolvidos como Canadá, Holanda, Austrália e Japão mantêm o índice na casa dos 20%. Os países latinos ficam em torno de 40%. Na avaliação dos especialistas, isso acontece porque quanto mais desenvolvido é o país, melhor sua população lida com a dor. O desmatamento dos últimos 40 anos provocou ao Brasil a perda de uma área equivalente ao tamanho da Bolívia. A verdade de nossas matas, expostas em imagens de satélite, foi divulgada pelo Map Biomas. Em média, o Brasil perdeu 2.900.000 hectares de áreas naturais por ano. Porém, o levantamento revela que a transformação não foi linear. Isso significa que até 1985, ao longo de quase 5 séculos, o Brasil converteu 60% de toda a área hoje ocupada pela agropecuária, mineração, cidades, infraestrutura e outras áreas antrópicas, ou seja, que tiveram ações causadas pela atividade humana em relação ao meio ambiente. Já os 40% restantes ocorreram em apenas 4 décadas, de 1985 a 2024. Segundo o relatório, em 2024, o Brasil tinha 65% de seu território coberto por vegetação nativa e 32% por agropecuária. Em 1985, o Brasil tinha 80% de seu território de áreas naturais. O estudo constatou que na década seguinte, até 1994, o crescimento das pastagens impulsionou a perda de 36.500.000 hectares dessa cobertura. Tasso Azevedo, coordenador-geral do Map Biomas, comentou que o ponto de transformação mais acelerada foi entre 1995 e 2004, quando o desmatamento no Brasil atingiu os maiores índices na história. A conversão de floresta em agropecuária neste período foi de quase 45 milhões de hectares. Mais de 35 milhões de hectares de áreas naturais transformadas em pasto, a agricultura cresceu 14.600.000 de hectares nesta década. Segundo Azevedo, esse período foi devastador para a Amazônia. O desmatamento teve crescimento de 21.100.000 hectares devido à introdução de atividades como agricultura, construção, urbanização e outras intervenções. Em 2005, o país tinha 72% de seu território composto por áreas naturais. Na década, o ritmo da destruição das florestas reduziu, chegando à menor taxa na série histórica do Map Biomas. Porém, na década seguinte, o desmatamento voltou a crescer, impulsionado pela mineração. Segundo o relatório, 58% da área utilizada pela atividade hoje tem origem neste período, com especial expansão sobre a Amazônia.
Apesar da atividade agrícola ter freado, foi nesta década que a seca afetou com mais força o Brasil, efeito do agravamento das mudanças climáticas. Além da perda de vegetação, o país também reduziu cerca de 12% das áreas alagadas e úmidas no período, o equivalente a cerca de 100 mil quilômetros quadrados. A região mais afetada foi o Pantanal, enquanto a Mata Atlântica teve aumento devido à construção de reservatórios. O pesquisador destacou que os números evidenciam a urgência de políticas públicas capazes de conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental, priorizando a restauração de biomas degradados e o controle do avanço sobre áreas naturais ainda preservadas. A produção anual do açaí, tão conhecido principalmente na culinária, está sendo utilizada na área industrial. O caroço que sobra, que até há pouco tempo era descartado, hoje substitui o carvão e o petróleo nos fornos industriais e passou a ser utilizado na produção de cimento. Agora, com exigências internacionais cada vez maiores em torno da destinação dos resíduos, outros caminhos surgiram para o caroço da fruta, que não lixões, rios ou calçadas. Um deles são os fornos industriais, onde o caroço atua como substituto do carvão mineral e do petróleo, os combustíveis mais poluentes usados por fábricas de vários setores. Uma multinacional de cimento com plantações no Pará está usando o caroço do açaí como combustível. Além dela, outras empresas do setor de bebidas também exploram aplicações energéticas da fruta. O caroço do açaí tem grande poder calorífico, como é chamada a energia liberada durante a combustão completa de uma massa ou combustível. Esse número, calculado a partir de quilocalorias por quilograma, é cerca de 3 vezes menor do que o do coque de petróleo ou 2 vezes menor do que o do carvão mineral, mas grandes volumes podem compensar a diferença. O caroço do açaí é mais barato que seus competidores fósseis. A empresa de cimento, por exemplo, consome por ano em sua unidade, na cidade de Primavera, no Pará, 480 mil toneladas de caroço de açaí para aquecer o gerador de gás quente, responsável por diminuir a umidade de calcário extraído próximo à fábrica. O calcário é quase 90% da composição de um cimento. A prática permite à empresa consumir menos carvão mineral e coque de petróleo e, consequentemente, diminuir suas emissões de carbono. O setor de cimento é muito poluente. De acordo com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, o setor emitiu em 2023 mais de 14 milhões de toneladas de CO2, dióxido de carbono equivalente na atmosfera, quase 1% de todas as emissões do Brasil e 20% das emissões da indústria pesada brasileira. Do total liberado pelas cimenteiras, metade é intrínseca ao processo devido à calcinação do calcário e só poderia ser evitada a partir da captura do carbono gerado, uma tecnologia ainda imatura no mundo. Assim, os produtores de cimento se concentram na redução de suas emissões na outra metade, principalmente nos combustíveis usados para esquentar o forno onde ocorre a calcinação. No ano passado, a empresa também exportou parte de sua coleta para Portugal e, em outubro, exportará para a Espanha. As indústrias de ambos os países operam sob o guarda-chuva do mercado de carbono europeu. Escrever à mão pode ajudar no aprendizado e na memória, mesmo com os celulares dominando o nosso dia a dia. A prática ainda é essencial para quem vai prestar vestibular, concursos ou Enem. Caneta e caderno. Não tem como imaginá-los separados, mas o tal do celular causou uma certa distância entre eles. E muitas palavras que no papel não eram abreviadas até começaram a ser por causa do celular. A professora cansou de pegar redação assim. Já aconteceu. Então, eles precisam fazer a reescrita. Depois da correção, feita por mim, eles têm que fazer a reescrita. E muitas vezes eles abreviam, porque estão acostumados, em celular abreviar. E isso não é permitido, porque eles serão penalizados na redação do Enem. Viviane, Sofia, Isabela. 3 alunas de escola pública. Elas evitam ao máximo abreviar palavras quando usam o celular. Eu tento não abreviar porque é muito bom, Às vezes você fica, às vezes dá um bug, de tanto você abreviar, dá um bug na sua memória. E principalmente para pessoas que vão fazer Enem, vão fazer vestibular, essas coisas, não é muito bom. Eu não gosto de abreviar tanto o porquê. Porque, não sei se vocês sabem, mas acho que sim.
Tem vários tipos de porquê na língua portuguesa e eu tenho muito medo de desaprender isso. E aí errar na redação, então errar na escola, cai muito em teste, essas coisas. Então eu evito bastante. Mas no caso da pontuação, hein, Viviane? Normalmente a gente não usa tantos pontos, principalmente ponto final, ou é mais vírgula que eu uso. Aí quando eu sei que vai ter um ponto, eu já envio a mensagem. E escrever à mão bastante nessa idade, será que rola? Às vezes, quando eu tô inspirada, mas às vezes eu fico com preguiça e eu acabo não escrevendo. Escrever é maravilhoso, porque você memoriza as coisas, você vai decorando, mas não decorar de um jeito superficial, você aprende de fato o que você está fazendo. A proibição do uso do celular nas escolas, que começou neste ano, deu uma estimulada na escrita à mão. Eu gosto muito de ler, mas escrever não é muito a minha praia, então comecei no ensino médio. Essa experiência ajuda a gente no nosso vocabulário, nos nossos repertórios, enfim, e em vários outros sentidos na nossa vida. Pesquisas mostram que escrever à mão estimula o cérebro, facilita a memorização, facilita o conhecimento, ainda mais na fase em que estas estudantes estão. Elas cursam o 3º ano do ensino médio e no final deste ano tem o Enem. E a gente sabe que a redação no Enem tem um peso que faz toda a diferença. O contato com o papel, né, com a escrita, faz parte, né, da autonomia do estudante, né, porque eles vão colocar aquilo que eles pensam, vão organizar suas ideias, seus pensamentos e vão estruturar o texto dentro daquilo exigido a eles. Uma coisa é certa, usando a caneta, o futuro dessas meninas será diferenciado. Pode escrever isso. Contribuir para o sustento da casa, guardar dinheiro ou comprar um imóvel. Não faltam objetivos para os brasileiros que trabalham, mas organizar o orçamento mensal não é uma tarefa fácil, principalmente entre os mais jovens que não estão conseguindo pagar as contas. O número de jovens de 18 a 25 anos que renegociaram dívidas cresceu 49% entre janeiro e julho de 2025, segundo o levantamento da Serasa Limpa Nome. Mais de 1,5 milhão de integrantes da geração Z fecharam acordos nesse período, elevando a participação desse grupo no total de negociações de 9% para 13%. Em contrapartida, consumidores com mais de 65 anos tiveram uma queda na renegociação de débitos. A pesquisa da Serasa, realizada com quase 3 mil jovens de 18 a 29 anos, aponta que 55% assumem integralmente os próprios gastos mensais, enquanto 39% contribuem para o orçamento familiar. Mais da metade dos entrevistados afirma ter aprendido a buscar estabilidade financeira devido a experiências em um contexto econômico instável. Entre os objetivos financeiros dos jovens, metade quer economizar para adquirir bens de maior valor, como casa ou carro, enquanto alguns priorizam o pagamento de contas básicas e outros planejam investir. Apesar disso, cerca de 29% afirmaram que a prioridade é quitar dívidas. Apesar do engajamento crescente dos jovens na renegociação, a inadimplência no país segue elevada. Em julho, 78 milhões de brasileiros estavam com o nome negativado, número recorde tanto no ano quanto na série histórica da Serasa, com 307 milhões de dívidas que somam quase R$500 bilhão. Bancos e cartões de crédito lideram as pendências, seguidos por contas básicas de água, luz e gás, além de financeiras não bancárias. O cenário mostra que, mesmo com a maior participação da geração Z na regularização de dívidas, o desafio do endividamento continua crescente entre a população brasileira. Nunca tantos brasileiros com mais de 60 anos buscaram uma vaga no mercado de trabalho. Em 2012, eram um pouco mais de 5 milhões de ocupados. No ano passado, o número saltou para quase 9 milhões. O trabalho entre a população mais velha deve ganhar força ao longo dos próximos anos. O Brasil enfrenta um envelhecimento mais rápido do que o esperado, o que deve reforçar a ocupação de quem tem mais de 60 anos. A reforma da Previdência, aprovada em 2019, também tem feito o brasileiro trabalhar por mais tempo ao elevar a idade mínima de aposentadoria. Os dados são de um estudo realizado pela economista e pesquisadora da área de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas,
Janaína Feijó. O recorte foi extraído da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O custo de vida aumentou para essa faixa etária que vem sendo chamada como geração 60+, ou geração prateada. Por exemplo, o plano de saúde é mais caro para esse grupo. Além disso, muitos fazem uso de medicamentos de forma contínua. Para a maior parte, a aposentadoria não é suficiente e é preciso complementar a renda. Janaína constatou que o avanço dessa geração expôs dois movimentos estruturais: o aumento da expectativa de vida e o impacto do custo de vida elevado, especialmente nas grandes cidades. Em 1980, a expectativa de vida no Brasil era de 62,6 anos. Em 2023, subiu para 76,4 anos. Vale destacar que a inflação atinge mais a geração prateada quando comparada com a população geral. O IPC 31 da FGV IBRE, índice que mede a inflação para essa faixa etária, acumulou alta de 4,40% nos 12 meses até junho de 2025, contra 4,23% do IPC geral. A diferença é puxada pelos gastos com planos de saúde, remédios e alimentação. Embora muitos idosos continuem na ativa, a grande maioria ocupa postos precários. Em 2024, 53,8% dos ocupados com mais de 60 anos estavam na informalidade, índice muito superior à média nacional de 38,6% no período. Inclusive, as empresas que contratam formalmente profissionais mais velhos, a regra é a informalidade, sobretudo nos setores de serviços e comércio. O estudo concluiu com números que o avanço dos ocupados 60+, ficou concentrado em 2024 em duas categorias: trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das mecânicas e afins, com participação de 21,20%, e trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados, com uma fatia de 26,75%. Quem dirige sabe que o que mais existe no meio do caminho é o barulho. Não o da música suave de um rádio, mas das buzinas, freadas, escapamentos, batidas ou os apitos dos guardas de trânsito. O resultado de tudo isso é o aumento dos casos de ansiedade e de depressão. A pesquisa realizada na Finlândia revelou que a exposição constante ao barulho do trânsito pode estar diretamente ligada ao aumento de casos de depressão e ansiedade entre crianças, adolescentes e jovens adultos. O estudo indica que níveis de ruído superiores a 53 decibéis, acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde, representam um risco significativo para a saúde mental dessa faixa etária. Os cientistas analisaram informações de saúde de mais de 100 mil pessoas, acompanhadas ao longo de 10 anos, desde os 8 até os 21 anos de idade, para calcular a exposição ao ruído. Foram avaliados os níveis médios anuais de barulho do tráfego rodoviário e ferroviário nos endereços residenciais, cruzando esses dados com diagnósticos médicos de depressão e ansiedade. Os resultados mostraram que o risco de ansiedade é menor quando o barulho se mantém próximo a 45 decibéis, mas cresce de forma considerável após ultrapassar 53 decibéis. A pesquisa também destacou que esse impacto ocorre mesmo quando os jovens dormem em ambientes mais silenciosos da casa e que a associação entre ruído e transtornos mentais é mais evidente em homens e em famílias sem histórico prévio de doenças psiquiátricas. De acordo com os autores, a poluição sonora já é considerada um dos maiores problemas ambientais na Europa, ficando atrás apenas da poluição do ar. Além de prejudicar a saúde mental, o excesso de barulho pode causar distúrbios do sono, problemas auditivos e até doenças cardiovasculares. Os pesquisadores defendem a necessidade de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e ao transporte, com medidas que reduzam a exposição da população ao ruído do tráfego. E o agosto azul e vermelho é o mês da saúde vascular. E segundo pesquisas, 40% da população brasileira vem sofrendo com este desafio. O agosto azul e vermelho se tornou um mês importante para a saúde do brasileiro. Isso porque dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular mostram que a cada 100 pessoas, 40 devem apresentar alguma doença venosa que causa problema nas pernas ao longo da vida.
Das pessoas afetadas pela doença, 45% são mulheres e 30% são homens, e aumentam conforme a faixa etária do paciente. Segundo os especialistas, a obstrução das artérias dos membros inferiores podem causar desde um infarto até a amputação. Por conta disso, a recomendação é fazer consultas preventivas. Varizes são veias que se tornam dilatadas e tortuosas ao longo das pernas e, caso não sejam tratadas adequadamente, o paciente pode apresentar de hiperpigmentação da pele até aparecimento das úlceras venosas ou inflamações das veias. Por outro lado, os chamados vasinhos são assintomáticos, ou seja, não apresentam riscos e são comuns e podem aparecer em pessoas mais jovens. Existem 5 principais sintomas de alerta: cansaço nas pernas e pés, principalmente quando não há uma explicação lógica para isso, formigamento e alterações na sensibilidade em qualquer parte do corpo e, quando localizados nos membros inferiores, é um sinal de alerta para problemas circulatórios. Dores intensas nas pernas, inchaços constantes pelo corpo, principalmente nos pés, varizes e vasinhos são os principais indícios de problemas vasculares. E foi encontrado num cemitério do século X, no norte da Dinamarca, objetos importantes para a pesquisa. E acreditam ter pertencido a uma família nobre viking. Foram descobertos pérolas, moedas, cerâmicas e um caixão contendo um fio de ouro. Em uma descoberta acidental, um cemitério do século X, que se acredita ter pertencido a uma família nobre viking, foi encontrado no norte da Dinamarca, repleto de um acervo espetacular de objetos antigos. O grande achado arqueológico ocorreu quando pérolas, moedas, cerâmicas e um caixão contendo um fio de ouro foram desenterrados durante obras perto de Liseberg, uma vila localizada a 7 quilômetros de Aarhus, a segunda maior cidade do país. Arqueólogos encontraram cerca de 30 túmulos que datam da segunda metade do século X, quando o famoso Harald Bluetooth era o rei da Dinamarca. De acordo com o arqueólogo Mads Hav, as sepulturas provavelmente estão ligadas a uma família nobre, cuja fazenda foi descoberta a menos de 1 quilômetro do cemitério no final da década de 1980. O chefe da família pode ter sido um dos condes ou administradores de Harald Bluetooth. É incrível isso acontecer e novas descobertas ocorrerem o tempo todo. Os bens funerários são muito variados, muito diferentes. Essas pessoas aqui eram meio individualistas. Então, em alguns, você só encontra uma faca. Em outros, você encontra coisas mais importantes. Basicamente, as pessoas eram enterradas com o que era importante para elas porque queriam transferir suas riquezas para o outro mundo. Os pesquisadores também descobriram alguns restos mortais humanos, como dentes e ossos. Com todas as precauções, o material foi levado para o Museu Musgard, em Aarhus, onde os raros artefatos encontrados ganharam um tratamento especial. Objetos de madeira, em particular, ajudam os pesquisadores a datar com precisão o local do sepultamento. Este caixão está muito bem preservado. Nós o recuperamos por completo. Claro, está destruído, mas todos os pedaços estão lá. E também há algo dentro dele. E no túmulo, em outro lugar, está um machado. A descoberta é muito importante, pois vai ajudar no desenvolvimento do trabalho para documentar melhor os costumes da era viking, que durou entre os séculos 8 e 11. E uma planta flutuante que se alimenta de poluição química cobre as águas de um lago em El Salvador, paralisando a pesca artesanal e até o turismo. As imagens lembram a certa distância um vasto tapete verde. Na verdade, trata-se de uma planta flutuante que se alimenta de poluição química e cobre as águas do lago Suchitlán, em El Salvador. Um fenômeno que acaba paralisando a pesca artesanal e o turismo. Quando cheguei, pensei que fosse um campo de futebol. De longe, parecia um campo de futebol ou uma plantação. Nunca imaginei que fosse o lago, até que perguntamos e nos disseram que estava coberto de plantas. Foi assim que tivemos noção da situação. A expansão da planta aquática de nome científico Pistia stratiotes, também conhecida como alface d'água, deixou sem renda os barqueiros que oferecem passeios no lago. Nosotros con las lanchas no podemos trabajar
que aqui são 20 lanchas. Com nossos barcos não podemos trabalhar. Há 20 barcos aqui, além de outros e pescadores. Os pescadores em seus barcos também não podem ir diretamente. Faz 10 dias que não conseguimos entrar com nossos barcos. Nem os pescadores conseguem pescar. A planta cobre metade do lago Suchitlán. E estamos falando, isto está abarcando a metade do lago Suchitlán. Em um esforço para erradicar a planta aquática, 5 dragas são usadas em sua remoção. Alimentado pelas águas do caudoso rio Lempa, o Suchitlán é um lago artificial de 13.500 hectares construído em 1976, que abastece a central hidrelétrica Cerrón Grande. Localizado a 45 quilômetros a nordeste da capital San Salvador, foi declarado pântano de importância internacional em 2005, no âmbito da Convenção de Ramsar. Cientistas dos Estados Unidos criaram um método para corrigir problemas de visão sem usar o laser. A alternativa encontrada por eles foram lentes de contato de platina, que fornecem um modelo para a forma corrigida da córnea e assim conseguem fazer com que seja remodelada. As córneas humanas são estruturas transparentes em forma de cúpula, localizadas na parte frontal do olho, que desviam a luz do ambiente e a concentram na retina, de onde é enviada ao cérebro e interpretada como imagem. Quando a córnea está deformada, ela não consegue focalizar a luz corretamente, resultando em uma imagem borrada. Dessa forma, na cirurgia LASIK, lasers especializados remodelam a córnea para que ela volte ao seu estado normal. Já a lente de platina atua como um eletrodo para gerar uma mudança precisa de pH, quando os pesquisadores aplicavam uma pequena tensão elétrica à lente. Ao alterar o pH, o tecido é afrouxado e se torna uma forma maleável. Quando o pH original é restaurado, o tecido é fixado na nova forma. No experimento com a lente de platina, após cerca de 1 minuto, a curvatura da córnea se ajustou à forma da lente, aproximadamente o mesmo tempo que a LASIK leva, mas com menos etapas, equipamentos mais baratos e sem cortes. Longe das pressões sociais e do julgamento masculino, os crescentes espaços de convivência exclusivos para mulheres estão florescendo na China. Seja no interior ou nas grandes cidades, esse tipo de ambiente relaxante vem fazendo muito sucesso e estão ajudando no desenvolvimento das mulheres. Este alojamento rural em Linnan, um bairro de Zhejiang, é uma das comunidades 100% femininas que se multiplicam na China. As mulheres buscam descanso e apoio mútuo, longe das pressões sociais e profissionais e dos julgamentos masculinos. Até cozinhar se torna prazeroso e relaxante. No universo imaginário da Kek, as participantes pagam 30 yuanes, cerca de R$21 por noite, e depois 80 yuanes, ou R$59, a partir do 4º dia. Mas fugir das cobranças não tem preço. Na China, a pressão para se casar antes dos 30 anos é muito forte. Dentro da família, as mulheres frequentemente têm um senso de responsabilidade mais forte quando se trata de cuidar de idosos ou crianças. No trabalho, elas também precisam assumir responsabilidades em diferentes ambientes. Elas precisam de um lugar onde não precisem desempenhar nenhum papel, onde possam ser elas mesmas, somente elas mesmas. Um sentimento é unânime. Um espaço 100% feminino é reconfortante para elas. Apenas entre mulheres falam mais facilmente de certas coisas. Participar de um simples jogo nesse ambiente pode instigar novas ideias, alavancar novos planos. E tudo fica ainda melhor quando acontece um passeio para curtir a natureza. As mulheres têm visto melhorias em sua educação e situação econômica. Com essas melhorias, o foco em si mesmas está se tornando cada vez mais profundo e detalhado. Quanto mais se concentram em si mesmas, mais começam a reconhecer as próprias necessidades. Ao identificarem essas necessidades, algumas mulheres começam a agir. Trabalho em equipe também é importante. Ajuda a reforçar os laços de amizade e cumplicidade. Basta uma pequena caminhada para conhecer outro lugar acolhedor. Desde o início de junho, o espaço dela está aberto em Xiuxi, um vilarejo de Zhejiang. Por uma taxa de adesão ao clube de 3.980 yuans, ou quase R$3.000, as associadas podem frequentar o local a qualquer momento e por toda a vida. Já são mais de 120 sócias. E elas podem se tornar investidoras participando das reformas de casas da vila, que depois são alugadas a turistas.
Um lar de solteira é um lugar de refúgio emocional. O que elas sentem é que quando não tem para onde ir, tem um lugar para me apoiar, um lugar para onde posso ir. Não importa se elas vêm ou não, mas é importante que esse lugar exista. Isso lhes dá força mental. Nas comunidades femininas da rede social Red Note, esses grupos se multiplicam. E na vida real também. A livraria Café à Metade do Céu foi fundada em Pequim. A falta de liberdade de muitas mulheres é causada pelo medo, pois elas convivem constantemente com ameaças ocultas. Por exemplo, elas sempre ouvem: se você não casar ou der à luz, o que será de você quando envelhecer? Essas coisas são latentes, mas espaços de convivência exclusivamente femininos, com cuidadoras de idosos, podem ser uma solução para esse problema. A procura vem aumentando por lugares de solidariedade entre mulheres. Na China já são uma realidade. O caminho está aberto para o resto do mundo. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Tchau!